Do Liceu Catarinense, segundo ano. Aqui, professor Douglas História, com mais uma aula para vocês aí. Hashtag amo vocês, estou morrendo de saudades e logo logo estaremos juntos. Estão em casa? Fique em casa, é a dica do professor. Para dar uma continuidade na nossa aula anterior, a gente vai continuar falando sobre a Reforma Protestante, parte 2. E o professor separou alguns dados ali, algumas estatísticas relacionadas à Reforma Protestante. Bem interessantes, por sinal, tá, pessoal? Só dando uma recapitulada na aula passada, quais eram as 3 reformas que nós falamos? Luteranismo, Calvinismo e Anglicanismo. Luteranismo com Martinho Lutero, Calvinismo com João Calvino e Anglicanismo na Inglaterra com o rei Henrique VIII. Pessoal, eu não sei se vocês sabiam, tá? Primeiro, nós já falamos na outra aula, o termo protestante vem daqueles que protestavam contra a Igreja Católica, algumas práticas que a Igreja fazia na época, isso nós já falamos, como por exemplo a venda de indulgências, como por exemplo algumas coisas que a Igreja pregava e esses protestantes também não aceitavam. Um dado interessante é que muitos, fala que começa em Martinho Lutero, mas já havia morrido muitas pessoas que já tinham começado esse movimento. Martinho Lutero foi quem deu um boom na reforma, foi ele que deu ali. Mas alguns outros já morreram por esse mesmo movimento, antes mesmo de Martinho Lutero difundir as suas ideias. Eu não sei se vocês sabem, mas atualmente não, porque o último dado foi de 2011 e aponta como os protestantes mais de 800 milhões de fiéis. Para pensar, gente. O mundo tem quantas pessoas? 7 bilhões. 800 milhões são protestantes. Tá? Nesse número de 800 milhões, aí se a gente for para colocar em cristão é a maior religião do mundo. A Igreja Católica ainda predomina, gente, mais de 70% católico, aí vem protestante, aí vem espírita, tem todo esse dado aí. O princípio ou os princípios do protestantismo, 3 principais princípios: a justificação pela fé. O homem não precisa de nada para ser salvo na teologia protestante. O princípio básico da salvação é a fé para os protestantes. Eles acham que não precisava, que isso é de graça, segundo ponto, que não precisa pagar nada por isso, como eles estavam fazendo ali com a venda da indulgência, que era praticamente você comprar a sua salvação, você comprar o perdão dos pecados, tá? E aí tinha também a questão do prosperar também, Eles não viam essa questão da prática do enriquecer, do prosperar como algo negativo. Pelo contrário, isso também é uma dádiva de Deus dentro da teoria do protestantismo. Desculpa, pessoal, um erro técnico ali. Eu achei que tinha parado o vídeo e acabou que não parou. Mas enfim, não vai alterar em nada na aula do professor por isso, Para quem não sabe, Martinho Lutero, antes dele difundir as ideias protestantes, ele foi preso. Ele ficou 1 ano preso, tá bom? E nesse 1 ano que ele ficou preso, ele traduziu toda a Bíblia do latim para o alemão. E isso que, gente, lembra que eu falei? As pessoas não sabiam nem ler direito na época. Era a maior parte da população leigos. Então assim, você imagina, eles já eram leigos. E a Bíblia em latim. Então esse período que ele ficou preso, esse 1 ano que Martinho Lutero fica preso, ele acaba traduzindo a Bíblia para a língua local, que era o alemão. E aí nós já vimos na outra aula também que o que ajudou Martinho Lutero aí a difundir as suas ideias foi a imprensa, a criação, a primeira forma de impressora, vamos dizer assim, não essa elétrica, mas como se fosse um carimbo, mas ele consegue reproduzir Bíblia em alemão agora em grande quantidade, Para quem não sabe também, uma outra curiosidade:
Martinho Lutero ele é excomungado da igreja. Depois que ele começa a difundir, principalmente depois que ele prega as 95 teses, que são 95 citações curtas, 95 frases curtas, né, que ia contra a Igreja Católica. Depois que ele prega aquelas 95 teses na principal basílica ali da Alemanha, que nós já falamos isso também, ele é excomungado da igreja, ele é expulso da igreja. Ele não faz parte porque ele era um teólogo dentro do clero. Então ele é expulso da igreja e logo em seguida ele se casa, tá bom? Olha que interessante, dentro da teoria ali, né, do catolicismo, as autoridades não podiam se casar, mas logo que ele sai da igreja católica, que ele é excomungado, ele acaba se casando com uma mulher bem mais jovem do que ele. Alguns historiadores relatam ali que ela tinha cerca de 15 anos mais jovem do que Martinho Lutero, e ela também foi uma freira, tá? E ela provavelmente saiu, ela veio para esse movimento protestante também, e ela acabou se casando com Martinho Lutero. Que é outro dado interessante, não sei se vocês sabem, mas a maior parte da população norte-americana é de protestantes. Quase que 50% dos Estados Unidos é formado pelos protestantes. Eu não sei se vocês sabem, mas a maior concentração de fiéis, de cristãos, aí não é só protestante, está na América Latina. Até alguns acreditam que a escolha do Papa ali ser argentino foi algo estratégico, porque eles estavam perdendo muito campo para os protestantes. A Igreja Católica, nos últimos anos, perdeu muito espaço para a Igreja Protestante. As igrejas protestantes sempre aumentando e a Igreja Católica perdendo fiéis. Então, acredita-se que essa escolha do Papa argentino aí foi uma estratégia da Igreja Católica em relação a isso, a perda de fiéis ali da Igreja Católica para a Igreja Protestante. Um dado interessante também, até o número de fiéis dá para contabilizar, mais de 800 milhões. Agora, o número de igrejas, é interessante isso, gente, que não dá para você contabilizar o número de igrejas, porque a cada dia, a cada momento está surgindo uma igreja protestante nova aí, que são as igrejas evangélicas, que são as igrejas pentecostais, né? E aí vai surgindo, então não tem como catalogar cada uma das igrejas, mas de fiéis tem, e é um número bem significativo. E, por último, daí a Contra-Reforma, que foi a reação da Igreja Católica com todo esse movimento. Nós já falamos, todos não foram no mesmo lugar. O luteranismo começa na Alemanha, o calvinismo vai para a Suíça, o anglicanismo na Inglaterra, mas depois ele acaba se espalhando pelo mundo e dando origem a uma religião aí que é significativa, que é muito grande hoje no mundo inteiro, que são os protestantes, que são os evangélicos, que são os próprios espíritas, gente. Eles acabam entrando em protestante, tá? Então assim, só para a gente finalizar então, se ficou alguma dúvida relacionada à reforma protestante, o professor vai abrir um fórum ali para a gente discutir sobre isso. Se tem alguma coisa que vocês querem acrescentar na aula, ou que vocês discordem com a aula do prof, ou alguma coisa assim, é ali no fórum que a gente vai discutir, tá bom, pessoal? A tarefinha de hoje é só para vocês darem uma revisada aí e já entrar. Faz o seguinte, manda para mim, gente pequeno, tá? Tem sido bem legais as tarefas, as atividades que os alunos têm enviado para o professor aí. Eu tenho gostado, às vezes, alguns comentários. Até isso eu ia sugerir para vocês. Se vocês acharem que as aulas precisam dar uma melhorada, ou, não, professor, se está legal, comenta ali, professor, tá massa, tá legal. Se não tá legal, professor, podia melhorar isso, o senhor poderia falar daquilo, poderia dar mais ênfase nisso, naquilo. Deem sugestões sobre as aulas. Sabe por quê, pessoal? A gente está aprendendo também. É um momento difícil para os professores, eu não sei se vocês sabem. Eu sou um professor que, embora muito jovem, né, eu sei que vocês já sabiam disso, até pela aparência, mas enfim, para nós está sendo um desafio muito grande tudo isso de modernidade, de online, de aula à distância. Gente, eu sou um cara jovem, mas leiguíssimo nessa parte aí de tecnologia. Eu fico perdido demais, gente.
E aí, por isso que eu peço a ajuda de vocês também, com algumas sugestões, se quiserem falar alguma coisa, é ali que a gente vai comentar. Então a tarefinha vocês vão fazer para mim, igual vocês estão fazendo ali mesmo. Tá? Ou pode ser digitado, ou pode ser foto, fotografia do texto. Vocês vão fazer um comentário sobre a Contra-Reforma, sobre essa reação da Igreja Católica em cima da Reforma Protestante. Tá bom, pessoal? O professor está morrendo de saudade de vocês. Gente, eu acredito que isso vai passar rápido, tá? Já está passando. E se Deus quiser, estaremos juntos. Eu não vejo a hora de estar na sala de aula de novo. Aquele beijão do prof. E até a próxima. Fui!